Conversamos agora com o candidato a presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Ele faz parte da situação, da chapa de situação da atual presidência gremista. Bom, vamos começar a falar com o candidato a presidente, dando uma boa tarde, um bom final de tarde para o senhor. Boa tarde, é um prazer conversar com todos os seus ouvintes e com a região de Passo Fundo. Primeira pergunta é a respeito da gestão do futebol, envolvendo também as categorias de base, candidato. Bom, nós temos a estruturação do futebol já definida. Nós já, quando apresentamos a chapa, já apresentamos também o nosso futuro vice-presidente de futebol, que é o presidente Fábio Koff, junto com o presidente da CREF, que também será o seu diretor de futebol, e o treinador para os próximos 2 anos de gestão, que é o treinador Luiz Felipe Scolari. A comissão técnica já é a comissão técnica que trabalha hoje e que está trabalhando conosco aí há 2 meses e que vai se encaminhar perfeitamente para um trabalho de continuidade, de fazendo avaliação das categorias de base e aperfeiçoando aquilo que o Luiz Felipe simboliza. A melhor identificação que o Grêmio tem em ser um treinador de futebol é exatamente o Luiz Felipe, pela sua capacidade de indignação, de garra, de determinação, de conteúdo emotivo, de tudo aquilo que significa o Grêmio um time copeiro, gaúcho, incapacitado para perder. Esse é o estigma que o Luiz Felipe traz para nós. E as categorias de base é uma política que vem dando muito certo no Grêmio nesses últimos 2 anos. O Grêmio hoje tem, dos seus 30 jogadores do plantel de cima, 15 jogadores são formados na base, 4, 5 sempre jogando como titulares, e esta capacidade de fazer um time cada vez mais formado nas categorias de base é uma receita que nós entendemos extremamente importante. Time com base, complementado para os jogadores que vêm de fora, com esse perfil de jogadores aguerridos, jogadores comprometidos com o espírito gaúcho, é uma receita que sempre deu certo e o Grêmio vai aprofundar isso. O Grêmio, na verdade, hoje é um time que nas categorias de base possui a grande maioria dos direitos econômicos dos seus jogadores. Nós queremos aprofundar isso, criando um departamento de gestão de jogadores, de jovens atletas, de modo que nós façamos o acompanhamento pleno da parte emocional, da parte atlética, da parte educacional, da parte familiar, dos valores do clube impregnados desses jogadores e a partir daí, então, criar um compromisso, um ativo que possa significar 3 coisas. Em primeiro lugar, ficarem mais tempo no clube, jogarem mais, conquistarem títulos. Segundo, formarem um plantel mais longevo. E terceiro, se tornarem verdadeiros ativos do clube que possam serem valorados, podem serem transacionados, criarem receitas para eles, para o clube, e o Grêmio possa também ter reposição no próprio ambiente de casa. Ainda nessa questão do futebol, o senhor vai continuar com o atual diretor executivo do futebol, Rui Costa? Como é que vai funcionar essa questão da parte da direção executiva do futebol? Meu compromisso com o presidente Fábio Koff, quando aceitou ser o nosso futuro vice-presidente de futebol, ele disse que pedia uma situação, ele queria autonomia para formar sua equipe. Se o presidente quiser permanecer com o Rui na direção executiva do Grêmio, permanecerá. Eu, particularmente, tenho um apreço muito importante pelo Rui Costa e pela sua capacidade de trabalho. A compra da gestão da Arena. Ontem o presidente Fábio Koff já anunciou que está tudo alinhavado, falta apenas essa apreciação do Conselho. Como é que vai funcionar então essa compra e também como é que vai funcionar a gestão depois da assinatura em diante? Bom, o presidente ontem encaminhou ao Conselho Deliberativo um documento. Esse documento foi aquilo que foi acordado com a AF e em relação às premissas do negócio, em relação aos pilares do negócio, aos princípios do negócio. Aquilo que foi encaminhado ao Conselho já foi, vamos dizer assim, definido entre as partes, já foi consensuado, já foi contratado entre as partes. O que o Conselho vai autorizar é exatamente que aquele negócio ocorra daquela maneira, que aquele negócio aconteça daquele jeito, e se for feito diferente, terá que retornar ao Conselho Deliberativo para a nova aprovação. Quanto à questão da administração da Arena, o Grêmio, na verdade, vai ter uma administração própria ali. O Grêmio não vai contaminar a sua estrutura de clube com a estrutura negocial da Arena. O Grêmio terá uma gestão independente, profissional, autônoma, que poderá fazer exatamente o seu conjunto de governança independente do Grêmio. Mas os resultados daquilo serão do Grêmio. São situações bem claras e bem identificadas. De modo que o Grêmio vai poder fazer as campanhas de sócios, o Grêmio vai poder vender os locais do estádio, o Grêmio vai ter a capacidade de fazer mais arrecadação a partir disso, mas o Grêmio terá uma gestão que seja absolutamente profissionalizada, porque a manutenção da arena, a sua capacidade de geração de recursos, as locações, os
camarotes, a publicidade, os estacionamentos, as locações comerciais, o relacionamento com o sócio, tudo aquilo que a Arena possa produzir, inclusive a sua capacidade de desenvolvimento de atividades sociais, tudo isso vai depender muito de uma administração profissionalizada sob a orientação do Grêmio, mas com uma administração que possa ter nitidez estrutural e capacidade de fazer daquilo uma atividade muito dinâmica de governança. A relação com as torcidas organizadas, em específico a geral, e também com o torcedor do interior, como é que vai funcionar? Primeiro vamos começar pelo torcedor do interior. Eu vou ser talvez o primeiro presidente do Grêmio que é residente no interior e que é interiorano. Eu sou de Osório, eu não sou de Porto Alegre. Eu moro em Osório e continuarei morando em Osório. Então a cultura de torcer do interior está exatamente comigo, porque eu tenho esta vivência e moro no interior. Sei como o sócio do interior se comporta para fazer os seus deslocamentos para a capital, para vir a jogos, para comprar ingressos, para ter acesso ao estádio, para poder visitar o estádio, para poder ter contato, ter a vivência do clube. Isso tudo será extremamente facilitado, isso tudo será extremamente concedido, compartilhado, emotivamente compartilhado, identificação plena da direção e do Grêmio com os seus associados do interior. Essa nova campanha de sócios que vamos fazer passará muito pela região metropolitana e pelo interior do estado. Nós queremos atingir um resultado econômico de aproximadamente 10 milhões de reais por mês do quadro social. E vamos trabalhar muito em 3 categorias. O sócio comprador da Arena, o sócio do interior e o sócio da torcida organizada, de modo que a gente possa fazer com esses 3 esteios toda essa questão de compra de sócios novos. E em relação às torcidas organizadas, nós queremos que elas sejam um braço efetivo de participação, de torcida, de manifestação, para vai ou para elogio, mas um braço importante da torcida do Grêmio, de modo que ela seja sempre presente, apoiando o clube. Agora, nós não vamos ser condescendentes, não temos espaço para isso, para briga, nem também para atitudes que prejudicam o clube, como desclassificação de campeonato, eliminação de campeonato, perda de mando de campo, às vezes jogos sem torcida. Nós não queremos que isso aconteça. Para esse tipo de pauta, para esse tipo de estrutura, para esse tipo de manifestação, para esse tipo de comportamento, nós não teremos absolutamente nenhuma condescendência, nem teremos conversa sobre isso. E a questão de financiamento à torcida, vai haver, não vai haver? Como é que vai funcionar? Nós não teremos financiamento à torcida, não tem possibilidade disso, mas teremos um apoio logístico de modo que possamos dar à torcida a capacidade de sua autossustentação. O que é isso? Criar talvez a organização jurídica para que eles possam fazer vendas, produtos identificados com a sua torcida, com a marca da sua torcida, identificados com a marca Grêmio. E a partir dessa capacidade de entusiasmar a torcida pelo seu comportamento, pela sua ideologia, pela sua visibilidade no clube, capaz de fazer a sua autossustentação a partir da venda de produtos identificados por ela. E o Grêmio será um apoiador, um auxiliador, um auxiliar da capacidade jurídica dessas pessoas, dessas torcidas, e também da capacidade de formação disso, licenciando a sua marca para esses segmentos da torcida sem nenhum custo para elas. Há vários anos o Grêmio está tendo uma rachadura política, digamos assim, com vários grupos, vários segmentos. O que o senhor vai fazer, se é que vai fazer alguma coisa para tentar a unificação dos grupos políticos do Grêmio? 2 coisas nós vamos fazer. Nós vamos criar um conselho político, que é uma espécie do conselho de administração, onde todos os grupos políticos possam conviver, opinar, debater, propor, sugerir, fiscalizar, indicar coisas ao conselho de administração do Grêmio. Todos os grupos que quiserem ter assento ali serão organicamente convidados para se manifestarem. Não somente os grupos políticos, mas também as torcidas organizadas. Eu tenho para mim que vou ter um enorme cuidado, vou ter um enorme papel, e quero ter esse papel, e vou fazer força para isso, de formar consensos mínimos em favor do Grêmio. O que a torcida menos deseja nesse momento é que o Grêmio esteja dividido politicamente. Nós torcemos para o mesmo clube, nós torcemos para o mesmo time, e estamos às vezes indiferentes um ao outro por conta de pertencer a esse ou aquele segmento político no Grêmio. Isso não é razoável. Nós temos que criar os consensos mínimos da nossa capacidade de convivência em favor do Grêmio. E eu vou ser, sim, um articulador, um coordenador político também do Grêmio para que isso possa ser um ambiente de convivência sem colocar e exacerbar posições de grupos políticos. Quero pacificar e harmonizar a convivência do Grêmio. Agora deixamos esse espaço para o senhor fazer suas considerações finais, Dr. Romildo Bolzan Júnior. Olha, nós somos a continuidade do Grêmio, nós somos a indignação do presidente Fábio Koff em não se contentar
em ocupar a arena, mas comprá-la. Nós somos a capacidade do presidente Fábio Koff, e a cada momento se posiciona muito forte, como a contratação do Filipão, de fazer a política das categorias de base, de fazer a transição da governança do Grêmio para a arena. Nós somos, sim, a estruturação que está muito próxima de ter um título importante, porque estamos renovando com capacidade de fazer. Nós somos a mudança efetiva do Grêmio, nós somos a novidade política do Grêmio, nós somos aqueles que representam uma conjuntura que tem como visão os valores do clube, os valores históricos que o clube possui, com o Koff, com o Duda, com o Cacalo, com o Hélio Dourado, com essas pessoas que trabalham no Grêmio de uma maneira muito visível, com a questão dos valores do clube. Nós somos a continuidade dessa conjuntura, e é dessa maneira que eu vou me expressar. E quero chegar a um determinado ponto, voltar a ter no Grêmio protagonismo nacional. Ou seja, não é possível mais nós ficarmos vendo os grandes clubes brasileiros, outros grandes clubes brasileiros, levarem as fatias maiores dos contratos televisivos, levarem as maiores fatias do financiamento do futebol brasileiro, os benefícios, às vezes, do governo com financiamentos da Caixa. Nós queremos ter, na verdade, um protagonismo corporativo no futebol brasileiro que equalize o financiamento no futebol e deixe que os clubes, por suas competências, façam o encaminhamento dos seus times, das suas estruturações. Eu acho que o Grêmio tem um papel importante que foi reservado ao presidente Fábio Koff, e que nós poderemos exercitá-los, porque os clubes isoladamente têm demonstrado muita fraqueza, muita incapacidade de se envolver em questões melhores para os seus interesses, para as suas corporações, para aquilo que diz respeito a uma perspectiva de melhoria do futebol brasileiro na visão dos clubes. Isso tudo significa a nossa conjuntura, e é por tudo isso que nós queremos ser presidente do Grêmio. Um abraço para o senhor, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Irapuru, boa eleição no sábado, e quando precisar de alguma coisa da gente aqui, estamos de microfones abertos para o Grêmio e também para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço, um desejo de muito sucesso, um abraço profundo aos gremistas de Passo Fundo da região.